Sexta-feira por aqui com o sorteio das oitavas de final. Já temos todos os confrontos definidos para esta Liga dos Campeões. E atenção, teremos um grandíssimo PSG e Liverpool. Teremos também Derby de Madrid e outros jogos interessantíssimos. E vou dar aqui os meus pitacos gerais. Obviamente vou falar um pouquinho mais sobre italiano, já que só temos um italiano, e também PSG e Liverpool. Se você está chegando por aqui, não esquece de deixar o like, porque não custa nada. Coloca aí aqui, ó, aperta aqui o likezinho e se inscreve no canal. A gente está rumo à meta de 50k por aqui. E vamos direto ao ponto. Mentira, antes tem vinheta. Seguinte, recadinho muito rápido antes, a parceiraça aqui do canal, a KTO, claro, já está ligada nessa Liga dos Campeões, então para você colocar mais emoção, para você se divertir, para você pitacar com responsabilidade, atenção, não é para investir, então corre lá na KTO, durante o jogo aqui vou dar meus pitacos e quem sabe aí ajudar vocês um pouquinho nessa pitacagem por aí. Repito, se você é maior de idade e com muita responsabilidade, mas eu recomendo a KTO porque é parceiraça aqui do canal, então para você pitacar, pode dar essa moral por lá. Seguinte, vamos começar com o que eu considero o lado do chaveamento menos complicado ou mais acessível, digamos assim, com menos equipes que eu considero favoritas, né? Ou consideraria favoritas ao título, já que terão que se engalfinhar ali antes da final, começando com Benfica e Barcelona. Para mim, o Barcelona é favorito para esse confronto. Eu entendo que é um Benfica que fez uma fase de liga com alguns grandes jogos, que tem volume, que tem ali uma energia interessante, especialmente quando joga em casa. Mas para mim, junto com o Liverpool, o Barcelona é a melhor equipe da temporada. Se a gente faz, inclusive, esse recorte da temporada inteira e não apenas um recorte mais curto, o que no fim pode até ser a grande diferença. Mas eu confio mais em 2 jogos que o Barcelona vai se classificar, tem mais individualidades, tem mais regularidade, decide em casa, ainda que o Estádio Olímpico não seja um caldeirão, não seja um lugar em que o adversário fica com medo, mas ainda assim traz um sentido ali de conhecimento, né, de reconhecimento do time do Barcelona jogando em casa. Então, para mim, o Barcelona é favorito para esse confronto. Prevejo muitos gols por aí, assim como a gente viu na fase de liga, mas para mim o Barcelona passa nesse confronto. Borussia Dortmund e Lille. Atenção, é um jogo que pode ficar um pouquinho esquecido, porque temos outros grandíssimos jogos, mas é um jogo interessante. O Borussia Dortmund passa por uma temporada muito irregular, não vai bem nem no campeonato alemão e não decide em casa, o que eu acho que poderia ser um ponto importante para esse Borussia Dortmund, já que o fator casa para o Borussia Dortmund, especialmente quando você tem do outro lado uma equipe que não é tão acostumada a grandes noites de Liga dos Campeões, como é o Lille, poderia fazer a diferença, mas não será o caso, porque o primeiro jogo acontece na Alemanha, no Signal Iduna Park, e só depois a gente tem o confronto decisivo que acontece na França, em Lille. O Lille é uma equipe física, forte, organizada, que sabe se defender bem, que fez grandes partidas durante a fase de Liga, venceu o Real Madrid. É verdade que foi no início da fase de liga, sim, mas venceu o Atlético de Madrid, fez jogo duríssimo contra o Liverpool, lá em Anfield, inclusive. É uma equipe que joga bonito, que tem muitos ataques, que faz muitos gols? Não, mas é uma equipe que se segura muito bem na defesa, que se fecha muito bem, organizada, física, e por isso pode complicar a vida de muita gente, como complicou na fase de liga, se classificou direto, vamos lembrar, e por isso decide
em casa. O Lille, inclusive, o confronto exatamente anterior às oitavas de final, aos jogos das oitavas de final, 4 e 5 de março, Lille e PSG se enfrentam. Então é um final de semana bem interessante para as duas equipes, com um confronto complicado, né, para chegar para as oitavas de final. Então, para mim, é para ficar de olho nesse Lille e acredito que vai passar pelo Borussia Dortmund. O último jogo do Lille, inclusive, na fase de liga, porque, como eu falei, né, classificou direto, então não teve jogos de playoffs, né, antes agora das oitavas de final, foi uma goleada para cima do Feyenoord. E aí o Feyenoord, apesar da goleada, classifica e vence o Milan, mas para mim o Lille passa. É um jogo que o Dortmund pode surpreender, no sentido que eu acho que o Lille vai passar. Sim, tem camisa, tem jogadores experientes, vamos lembrar que essa equipe é a equipe finalista do ano passado, mas se a gente tira isso, se a gente não sabe quais são as equipes que estão jogando, o Lille, para mim, nesse sentido, é favorito. Nos outros contextos, colocando esses outros ingredientes, eu acho que a coisa pode equilibrar um pouco mais, mas repito, para mim, passa o Lille. Vou fazer o caminho inteiro, tá? Mas já tem, inclusive, imagem aqui com os meus pitacos completos, mas vou colocar já no fim. Aí a gente tem ainda desse lado, Bayern de Munique e Leverkusen. O Leverkusen tem sido uma pedra no sapato desse Bayern de Munique, tirou da Copa na Alemanha, tem um confronto muito recente agora com um empate, mas que o Leverkusen jogou muito melhor, e eu vou falar para vocês, eu acho, e decide na casa do Leverkusen, né? Na Bay Arena, acho que a Bay Arena eu já fui lá, inclusive, no jogo da Juventus. A Juventus venceu, inclusive, quando tinha Cristiano Ronaldo ainda. Para mim, passa o Leverkusen, hein? Para mim, passa o Leverkusen. Eu acho que tem mostrado mais futebol, especialmente diante do Bayern de Munique, apesar da regularidade do Bayern de Munique no campeonato alemão. E, para mim, o momento vai colocar o Leverkusen nas quartas de final. O Bayern de Munique está estranhíssimo, alguns jogadores... Enfim, para mim, é o Leverkusen quem vai passar. E aí a gente tem ali embaixo Feyenoord e Inter. Para mim, é o confronto mais desequilibrado dessas oitavas de final. Então, obviamente, para mim, passa a Internazionale. É uma equipe que, sim, não tem o mesmo punch, a mesma pegada, talvez, da Inter do último ano, que para mim era a melhor, dos últimos 3 anos, a da temporada passada, para mim, em termos de futebol jogado, era a melhor Inter, mas foi a Inter que caiu nas oitavas de final para o Atlético de Madrid, mas no ano anterior foi a Inter que chegou à final, né? Manteve a mesma base do time, tem o mesmo talento, assim, o talento dos mesmos jogadores, né? Barella, Di Marco, Lautaro Martinez, Bastoni, enfim, tem o mesmo talento desses jogadores e tem um elenco melhor, tem um elenco mais robusto para essa temporada, então tem tido alguma instabilidade, é verdade, talvez nesse momento, inclusive, não passe pelo seu melhor momento na temporada, mas ainda assim, para mim, tem total condição de, não só de vencer, mas assim, de não passar susto contra o Feyenoord. Decide em casa a Internazionale. Ah, mas o Feyenoord venceu o Milan também no San Siro, com o San Siro lotado. Mas a Inter não é o Milan, ainda que tenha perdido por Milan na temporada. Mas acho que no mata-mata de Champions, em 2 jogos, essa Inter não vai dar a bobeira que o Milan deu. Porque o Milan, inclusive, tinha o Milan, que não é uma equipe confiável, que não é uma equipe organizada tanto em campo, que tem muitos problemas, foi melhor do que o Feyenoord até a expulsão do Theo Hernandes. Para mim, foi o que mudou o jogo. Então, para mim, a Inter não vai cometer erros desse estilo e vai se classificar com certa tranquilidade. Faço o caminho depois dessa chave. Vamos agora para o outro lado do chaveamento, que para mim tem mais complicação. Arsenal e PSV, apesar dos problemas do Arsenal no ataque, eu acho que vai dar Arsenal. Não vou nem trazer tanto aqui dessa equipe, porque eu confesso que são 2 equipes que eu acompanho menos, então vou dar meu pitaco aqui de Arsenal, mas não acho que vai ser um jogo com muitos gols, com muita emoção. Acho que vão ser jogos mais complicadinhos, mas com 1-0 para cá, 2-1 para lá, 0-0, enfim, jogos mais assim.
e o Arsenal passa. Real Madrid e Atlético. Talvez seja o grande jogo dessas oitavas de final, para mim, junto com PSG e Liverpool, tá? Eu sei que para muita gente, já vou falar mais sobre esse confronto, é um confronto de um gigante, de um tradicional e de, sim, uma das melhores equipes da temporada, se não a melhor, que é o Liverpool, contra uma equipe que não tem tradição, que não tem estrelas, mas em termos de futebol, eu acho que esse jogo é um jogaço. Então, eu entendo que é um derby, que um derby de Madrid no mata-mata de Champions é gigantesco, mas eu não vejo esse como apenas o único jogaço, assim. Eu acho que são essas duas são as duas grandes exibições, podem ser as duas grandes exibições, mas talvez os dois grandes entretenimentos, digamos assim, dessas oitavas de final. O Real Madrid vive seu melhor momento na temporada, o que é uma péssima notícia para o Atlético de Madrid, ainda que o Atlético seja pedra no sapato também no Real Madrid, mas na Liga dos Campeões, com o poder de decisão que esse Real Madrid tem, mesmo no primeiro jogo, não tendo o Bellingham, então a gente não vai ter o quarteto na primeira partida por conta de suspensão, eu acho que o Real Madrid sai vitorioso. Acho que o Real Madrid tem individualidades suficientes para, num confronto mais igual, na Liga dos Campeões, num mata-mata, acho que o Real Madrid pode sair na frente. Tem um detalhe aí que pode beneficiar o Atlético, é verdade, que o Atlético decide em casa, né? Então, isso pode realmente dar uma complicada. Com certeza tem outras análises mais refinadas sobre esse Real Madrid e Atlético de Madrid por aí. Eu vou no meu pitacaço, viu? De que o Real Madrid passa. Eu não consigo tirar o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, ainda que seja um confronto doméstico, que para o Real Madrid é o mais chato, né? O Real Madrid poderia pegar o Atlético ou o Bayer Leverkusen, e pegou o Atlético. Então, o fator doméstico acaba igualando muito, né? O fator derby acaba igualando muito, mas ainda assim eu vou de Real Madrid na Liga dos Campeões. Para mim vai... Ainda que em La Liga o retrospecto do Real Madrid não é muito bom contra o Atlético, mas especialmente no Metropolitano, na Liga dos Campeões eu vou de Real Madrid. Aí a gente vai pro último confrontinho ali antes de falar de PSG e Liverpool, Clube Brugge e Aston Villa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar o Aston Villa passando, porque eu acho que é uma equipe que tem um pouco mais de experiência. Na verdade, nem experiência é a palavra, porque nem é uma equipe que tem tanta experiência assim, é apenas a terceira vez que está na Liga dos Campeões. Mas é uma equipe que é mais desafiada no dia a dia. Então, eu vou de Aston Villa, mas eu vou falar assim, eu vou de Aston Villa meio que... Esse Clube Brugge pode ser a surpresa, viu? Pode ser a surpresa e passar desse... Não vai me surpreender. Não vai me surpreender se isso acontecer. E por fim, a gente tem PSG e Liverpool. O Liverpool passa pelo seu momento de instabilidade, ainda que com instabilidade segue sendo líder da Premier League, mas tem alguma instabilidade nesse momento. Tem, para mim, o melhor jogador da temporada. Eu acho que, por enquanto, nesse recorte, porque essa reta final de Champions pode mudar tudo, o Salah seria o bola de ouro deste momento na temporada. Desde o início da temporada é um jogador absurdo, então tem essa individualidade que o PSG não tem, né? Por mais que o Dembélé faça uma grandíssima temporada, 15 gols em 25, 23 gols na temporada, ele não é o Salah. A gente não pode confiar no Dembélé como a gente consegue confiar no Salah, porque são anos e anos entregando isso ao Liverpool. Então é um Liverpool que tem individualidade e que tem um coletivo, né? Que tá entregando também pelo coletivo. Eu só acho que se essa partida fosse há 3 meses, o Liverpool talvez atropelasse o PSG 3, 4 meses atrás. Hoje eu já acho que é um jogo que tem futebol, tem jogo. O Real Madrid. O PSG é favorito? Não, não é favorito. O Liverpool é favorito. Até porque, e talvez seja isso que defina a partida, o confronto, na verdade, decide em Anfield. Então isso pode fazer total diferença. O PSG vai precisar... Não é que ele vai precisar sair vivo do Parque dos Príncipes com 1-1, com 1-0. Ele vai precisar sair com uma bela vantagem para conseguir se segurar lá em Anfield. Perder por 1-0 em Anfield, mas ter feito 2-0 aqui,
ou 2 gols de diferença, né? Enfim, não 2-0, porque eu acho que 2-0 não vai ser. Acho que vai ter, um jogo para muitos gols. As duas equipes marcam muito. Eu acho que as duas equipes têm condição de velocidade, de talento para fazer gols, então não são equipes que se fecham muito. Enfim, para mim vai ser um jogo de muitos gols. Então não acho, por exemplo, que vai ser um 2-0. Assim, considerando aqui, eu tô torcendo para o PSG, porque é o que me leva, é o que me faz avançar também na Liga dos Campeões em termos de trabalho. Mas, por exemplo, tô falando aqui resultados que não necessariamente seriam um 2-0 para o PSG e 1-0 em Anfield para o Liverpool, com o PSG classificando. É mais para sei lá, um 3-1 aqui, 2 gols de diferença, e aí perde por 2-1 lá. Então é um PSG que eu acho que tem condições de bater de frente com o Liverpool. São 2 jogos, então isso complica bastante. O Liverpool é favorito, mas não vai me surpreender pelo coletivo desse PSG que o PSG avance. Não vai me surpreender. Ai, Clara, mas como é que tá o PSG? Só vence a Liga, não vale nada. Cara, é o que o PSG tem. E mesmo assim, o PSG não perde desde a derrota contra o Bayern de Munique na fase de Liga de Champions. São 19 jogos de lá para cá de invencibilidade e nos últimos 20 jogos tem apenas uma derrota, que é justamente essa derrota pro Bayern de Munique. De lá para cá, invencível, incluindo grandes goleadas. E aí você vai falar, Clara, mas é só goleada na Liga. Não, tem goleada pro Salzburg na Liga dos Campeões, que beleza, é um adversário bem mais simples, mas tem goleada contra o City, tem goleada contra o Stuttgart fora de casa, que é complicado, tem mais de uma goleada contra o Mônaco, que é uma equipe que estava em Liga dos Campeões, que tem talento. Então é um PSG que está fazendo tudo o que ele quer fazer, que está fazendo tudo o que ele pode fazer com os adversários que ele tem. E é uma equipe que evoluiu, é uma equipe que já sabia o que queria fazer desde o início da temporada, já tinha um plano de jogo, uma ideia de jogo, mas agora executa esse plano de jogo. Então, para mim, vai dar jogo, vai ser complicado, e repito, não vai acho que o Liverpool é favorito, mas não vai me surpreender se o PSG passar. Inclusive, é um confronto um pouco desconhecido, não é um dos confrontos mais comuns, como é, por exemplo, Barcelona e PSG na Liga dos Campeões. Só se enfrentaram 4 vezes em competições oficiais, com 2 vitórias para cada lado. A primeira, lá na Taça das Taças ainda, 96, 97, que o PSG passa, é uma semifinais, o PSG passa, vai para a final e vence a Juventus, se eu não me engano. E a mais recente é 2018, 2019, mas estamos falando de 2 equipes completamente diferentes, especialmente, acho que o PSG. Naquele momento, era um PSG, fase de grupos. O primeiro jogo, eu não sei qual é a ordem, mas era uma fase de grupos. O PSG vence o jogo no Parque dos Príncipes, com gol de Neymar, inclusive, e o Liverpool vence em Anfield com o seu jogo em casa, né? Então, cada um venceu em sua casa e era uma fase de grupos, então, não mudou nada por ali. Mas era um PSG completamente diferente. É o confronto mais recente que a gente tem, então não dá para contar muito. Mas, repito, vai dar jogo para mim. Vai dar jogo para mim. Eu vou colocar na tela aí agora os meus pitacos de quem passa e vou fazer até a minha final. Obviamente, deixo já bem claro, eu estou torcendo para o PSG passar. Acredito que o Liverpool é favorito, mas ainda assim, para colocar aqui a minha torcida, e querendo ou não, tem que ter gente, vai ter surpresa. Eu posso errar qual que é a surpresa, mas vai ter surpresa nessas oitavas de final. Para mim, o PSG passa, assim como o Aston Villa. Entre PSG e Aston Villa, eu acho que o PSG passa, e aí a gente coloca o PSG numa semifinal. Do outro lado, a gente tem PSV e Arsenal passando, Real Madrid e Atlético, eu disse que o Real Madrid passava, e com isso a gente tem uma quarta de final com Real Madrid e Arsenal, eu passo o Real Madrid, e a gente teria uma semifinal que, ó, aqui do coração, jogaço entre Real Madrid e PSG, porque eu quero ver o quê? Mbappé contra o PSG. Ah, se quero. Ah, se quero. E aí, gente, sinceramente, não levem isso aqui como uma sugestão de pitaco, mas sim como uma torcida. O PSG passa porque eu quero o PSG na final. Vai acontecer? Muito provavelmente não. Mas a correspondente da França
tem uma liberdade poética por aqui. Do outro lado, Benfica e Barcelona, acho que passa Barcelona. Dortmund e Lille, acho que passa o Lille. Bayern de Munique e Leverkusen, passa o Leverkusen. Inter e Feyenoord, passa a Inter. Inter e Leverkusen, passa a Inter. Lille e Barcelona, passa o Barcelona. Barcelona e Inter, passa a Inter. A minha final seria Inter e PSG. Quero. Vai acontecer? Não vai acontecer. Mas fica aí o print eterno para vocês brincarem, para vocês se divertirem também. Quero os pitacos de vocês, a opinião de vocês aqui nos comentários. Vídeo nessa sexta-feira, a gente volta segunda-feira com live, 4 da tarde, por volta de 4 da tarde no Brasil, pra gente falar de Bahia, hein? Claramente Tricolor ao vivo na próxima segunda-feira. É isso, gente. Bom fim de semana pra todo mundo. Não sai do vídeo, atenção, sem deixar o like, confere se está inscrito no canal. E é isso. Beijo, gente.